pensando especificamente no Fluminense, né, de como o Mundial impacta nesse time, lógico que os encaixes, a adaptação do time é algo que a gente tem que destacar, né? Mas principalmente pra mim, cara, a questão emocional, de confiança, eu acho que tem um impacto tão grande, cara, que às vezes até meio subestimado, isso, sabe? Porque você vê, né, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que a gente vai fazer análise, inclusive aqui no canal, trazer a análise dele, né? O Ignacio. O Ignacio era um cara que não tinha tanto prestígio assim antes do Mundial, né? Olha o Mundial que ele fez, cara. Ele fez um Mundial melhor do que o Thiago Silva, e como por é que exemplo. tira do time, E né? o Thiago Silva foi muito bem. Como é que você tira um cara desde o time? Mas vai não mudar só o ele. esquema de volta? Pois é. Vai voltar pra 2 zagueiros? Mas assim, Mas não só ele. pra encarar o Flamengo. Mas isso é positivo, potencializa. Sim. Você Isso. potencializou um jogador que não estava dos melhores. Então, só pra concluir o raciocínio. Pode, por favor. Eu dei o exemplo do Ignacio, mas eu quero dizer isso de uma forma geral, né? O coletivo do Fluminense. Os enfrentamentos que o Fluminense teve, a evolução coletiva e até de confiança dos jogadores. Cara, o Fluminense pode sonhar com um título grande nesse segundo semestre, assim, né? Aproveitando desse momento, porque a confiança é parte fundamental do jogo de qualquer um, sabe? Quando o cara tá confiante, ele consegue ser melhor do que ele é. E o Renato é um cara fundamental nessa questão de ambiente, etc., para deixar o cara confortável ali, para ter essa confiança, né? Então, o Fluminense pode extrair dos seus jogadores o máximo. Só que daí por conta dessa questão da confiança. Falando de Renato, historicamente o Renato é mais ganhador em competições mata-mata do que... Ele não tem um título de brasileiro, se eu não me engano. Ele tem boas campanhas pelo Grêmio. Sim. E o Fluminense é uma pedreira na Copa do Brasil, inclusive. Então, mas o que eu quero dizer é, o Renato é campeão da Libertadores pelo Grêmio, é vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense, é campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, acho que mais que uma vez, se eu não me engano, ou pelo menos uma vez. Uma vez. É campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, mas fez bons trabalhos no Grêmio, mas nenhuma vez foi campeão. O Renato então, classificava sempre pra Libertadores, sempre fazia boas campanhas, mas nunca ganhou. Então você vê que, de fato, na chegada ele é melhor em mata-mata. E daí, como é o exemplo da Copa do Mundo de clubes, que ele fez uma baita campanha. Tudo bem, não chegou na final, mas na semifinal... O Fluminense tá na Sula também, né? Com o nível de enfrentamento. Então, talvez do Fluminense a gente espere uma boa campanha do brasileiro, mas não necessariamente com a chegada... Até porque daí entra no que o Vitinho falou. É muito difícil você repetir o que você fez no Mundial, muito por conta dessa sequência insana de jogos, quarta e domingo, sem tempo para recuperação, né? E viagens longas, né? Enfim, é complicado mesmo. Tava mais fácil jogar a Copa do Mundo com 34 graus, mas pelo menos era mais tranquilo do que... Também teve algumas viagens longas. Teve, claro que teve. Então, mas assim, acho que... Lembrando que teve jogo né? em Nova York e em Seattle. Exato, exatamente. Só isso aí dá maior que a dimensão inteira do Brasil. Bem maior, inclusive. Dá, se eu não me engano, 4.800 quilômetros. Muita coisa. Mostrando que Felipe Dal, que não é só futebol. Não, eu gosto de geografia. Não, mas é porque eu gosto muito da NFL, né, cara? Daí, tipo assim, dá pra saber um pouquinho da... E até, por exemplo, NBA, quando é jogo muito longe, assim, cara, tem 2, 3 dias. Tem dia que tem semana que o time joga 6, 7 vezes na semana. Só que assim, viagem perto, ou 2 jogos em casa, 3 jogos em casa. Sim. Agora, quando é um jogo lá no outro lado do continente, cara, é muito complicado. Não muito tem como. Mas tem um ponto que a gente tem que destacar também, né? Que eu tô olhando pra nossa thumb aqui vendo o John Arias. O Léo Dúcio, mandar um abraço, inclusive, Leonardo Dúcio, do Faixa. Ah, legal. Comentou aqui e ele falou isso. A questão do Fluminense para a sequência do campeonato pode ser baseado muito no Arias, que é o principal jogador. E que não tem reposição. Falar da janela, né? São porque a janela... Reposição da qualidade ontem, né, dele, no caso, né? Abriu hoje. Hoje, perdão. Dia 10. Abriu dia 10, hoje. E pode impactar tanto positivamente quanto negativamente, né? No caso do Fluminense, perdeu áreas, complicado, hein? E assim, a chance de perder áreas é gigantesca. A gente falou isso durante as últimas semanas todas aqui. Cara, a Copa do Mundo que o Arias tá fazendo é um absurdo. Se o Fluminense manter ele, cara, é histórico. Com certeza. É histórico. E é um jogador que vai ser muito procurado. A gente conversava, né? O Arias, você pega o Arias, tira do meio campo do Fluminense, coloca no Brighton, ele joga. Você só errou o time. Eu errei o time. Ele foi o Wolverhampton, né? Mas assim, é um time de Premier League, é um time que combina com o jogo do Arias, é um jogador que consegue se adaptar aos ritmos diferentes do jogo e também trazer uma calmaria a esse jogo de loucura desenfreada que é a Premier League, que é esse jogo muito rápido, muito direto, né? E ele então, é muito físico, um jogador pra Premier League mesmo. Claro, exato. Ele consegue aguentar o tranco ali. E de fato, cara, você pode falar isso dele na Premier League, ele é um cara tão ritmista que ele consegue ter ritmo pra jogar em qualquer liga, né? E é questão de ser o momento também, né? Dele sair. Pra ser bem sincero, assim, cara. Porque ele não é um jovem. Sim. Não é como... 28, né? Se ele almeja jogar no futebol europeu, é agora. Entendeu? Não é aquela coisa, por exemplo, o Neymar. Né? Pô, o Neymar faz uma temporada maravilhosa em 2010, mas ele tinha 18 anos. Sim. Ganha Libertadores em 2011, mas ele tinha 19 anos. Ele escolheu sair na metade de 2013, porque ele quis.
Ele poderia ter saído antes, facilmente. Como o Estevão completou 18, foi pro Chelsea. Como o Endrick completou 18, foi pro Real Madrid. Como o Vitor Roque completou 18, foi pro Barcelona. O Arias não. O Arias tem 27 para 28 anos. E o Fluminense já segurou ele uma vez, né? Que ele não queria ficar, inclusive, né? Sim, no ano Não é que ele não queria ficar, ele queria sair. Né? Queria ser Valores? É diferente não querer ficar e querer sair. É diferente. E o Fluminense contratou agora o Soteldo, né, cara? E eu então queria ver repouso, o né? Arias com o Soteldo junto. Porque o Arias é um cara muito controlador de jogo, né? Com certeza. E o Média de altura, 8,36. Bola aérea não existe no ataque do Com Fluminense. Cano ainda, né? Que é ainda. baixinho. Mas assim, o Soteldo também, do outro lado, vamos supor, né? O Arias jogando pela direita e o Soteldo pela esquerda. Você tem dois jogadores que têm muito controle de jogo. O Soteldo é mais driblador, mas ele tá o tempo inteiro com a bola. É muito difícil tirar a bola do Soteldo. Em alguns momentos eu acho que ele exagera até em reter demais a bola, dá pouca dinâmica. O Arias, ao contrário, ele segura quando tem que segurar. Ele é um cara muito ritmista, como o Vitinho falou, inteligente, dá muito ritmo ao time. Mas eu queria ver o Soteldo jogando com ele, cara. Porque daí entrega até mais drible. O Soteldo tem um drible curto muito bom, cara. E poderia, junto com o Arias ali, ser subir de patamar até esse time, cara. Eu queria ver o Soteldo no Mundial, cara. E o Soteldo Infelizmente, foi ele se machucou. um pedido do treinador, com certeza, né? Que trabalhou com ele ano passado. E meio Que não de- jogou nada ano passado também. Né? Sim, mas o Renato pediu ele, com certeza. Com certeza. Com certeza. E Você da sabe forma um pouquinho da posição também, Renato. e da forma que ele chegou pra ser uma das soluções pro Mundial até, Cara, né? mas se o Soteldo não tivesse no Grêmio ano passado, o Grêmio tinha caído. Ele Mas foi é que o falta, né, centralizado no do elenco jogo do Grêmio. Fluminense esse cara de 1 contra 1, esse cara de quebra de linha, porque você vai ver os pontos do Fluminense, tem o Canóbio, você tem o Serna, são jogadores que contribuem em determinado momento, mas que não trazem essa criatividade que traz o Soteldo, né? E talvez seja uma das maiores expectativas do Fluminense pós-mundial. O outro ver é o como o Keno, time né? funciona. O Keno. E aí, beleza, o Keno faz todo sentido, Só que mas fisicamente, consegue estar pouco em campo, né? É uma das maiores expectativas pós-mundial pro Fluminense nesse retorno ao futebol brasileiro. E você tem jogadores que voltam muito maiores, né? O Ignacio volta muito maior, você já deu o exemplo. O Freitas volta muito maior lá dos Estados Unidos. René mesmo. O René volta, nossa, muito maior do que ele saiu, né? Menos o Guga. O Hércules volta muito maior. O Guga não. Mas o Hércules volta muito maior. O Martinelli, cara. O Martinelli é um o jogador Hércules que é criticado há muito tempo pelo torcedor do Fluminense bem e volta isso, né? também muito grande. O Fábio volta também muito grande. É um Fluminense que volta como um conjunto muito grande. E o Renato cada vez mais respeitado, né? Então, por exemplo, tem Fla-Flu, né? Agora. Assim, pra eu encarar o Flamengo, se eu sou o Renato, eu mantenho o time, né? Mantém os 3 zagueiros, mantém a equipe que funcionou e funcionou muito bem pra sufocar adversários na frente e ter coesão atrás. E assim, é jogo, tá? É jogo e é jogo muito bom. Acho que antes do Mundial, esse Flamengo e Fluminense, eu acho que o Flamengo teria muito mais vantagem. Olha Depois só. do Mundial, o Fluminense chega muito grande.